Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em um corte, jogo aberto aí, comentando tudo, né, sobre o Brasil, Flamengo, né, e dessa vez aí falar um pouquinho aí sobre Danilo, né, que largou o verbo aí sobre a seleção brasileira e Ancelotti respondeu, né. Vamos ver aí o que o capitão, né, da seleção e jogador do Flamengo falou. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Danilo, que é um jogador que constantemente é chamado, muda o treinador, ele é lembrado, é um cara já experiente. Ele falou que antes da chegada do Ancelotti estava uma bagunça, a CBF, a seleção, e isso repercutiu bastante. O Danilo, jogador hoje do Flamengo, lateral, que foi capitão da seleção, hoje disse na TV Romário que ele enxerga a seleção brasileira uma bagunça. Hoje. Não. Hoje, quer dizer, o futebol acredita tudo. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira fala que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que tá, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, não vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito, entendeu? E aí que vai dos jogadores, do Ancelotti, a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, capacidade de se blindar de crítica, capacidade de se blindar de expectativa. Como é que você enxerga um tipo de declaração como essa? Bueno, por lo visto en estos días que he estado tiempo con el equipo nacional, con la CBF, es una estructura muy bien organizada, no falta nada, tenemos todo lo que queremos, yo tengo total autonomía por parte del presidente, me parece que tenemos todas las herramientas para hacer bien. La verdad es que los últimos partidos del equipo nacional puede ser que es de normal que la afición no sea contenta, porque obviamente perder contra Argentina como han perdido no ha sido bueno para la afición, pero tenemos que mirar adelante. Cicinho, na real, em tão pouco tempo de trabalho, foram apenas 3 treinamentos. O que o Ancelotti pode mudar rapidamente no Brasil, na nossa seleção? Renata, analisando os números e o comportamento da seleção brasileira, das primeiras coisas que provavelmente ele se empenhou em trabalhar mais é o sistema defensivo, até porque tem um dos auxiliares lá, o Juan, que dispensa comentário como zagueiro, tive a oportunidade de jogar com ele na seleção e na Roma também. E o Brasil é uma seleção que o ataque nessas eliminatórias fez 20 gols, enquanto o sistema defensivo tomou 16. O Equador fez 13 e tomou somente 5 gols. Então você vê aí o Brasil o quanto está deficiente no sistema defensivo. Então eu acho que uma das principais peças, né, que tem que ser mudado nesse enfrentamento de Brasil e Equador é o sistema defensivo, porque o Equador é uma equipe muito perigosa, não faz tantos gols, só que o Brasil é uma equipe que toma muitos gols. Então acredito que o Ancelotti trabalhou muito mais esse setor, até porque o sistema ofensivo do Brasil sempre foi o diferencial e acredito que pode fazer a diferença hoje. Ronaldão, a pergunta sobre a declaração do Danilo, até corajosa, porque ele está convocado, pertence ao grupo escolhido pelo Ancelotti, e falou que a CBF, que a seleção antes era uma bagunça. Não sei exatamente qual é a bagunça, mas ele declarou que tinha isso. Mas estava realmente, né? Estava... E muitas conversinhas também, o próprio presidente não dando aquela garantia que todo mundo esperava da chegada do Ancelotti. Tanto é que ele colocou o Diniz, depois acabou tirando o Diniz, aí depois teve eleição, depois ele entrou, depois ele saiu, depois ele faz a chamada ainda antes de sair, que era o Ancelotti, que era o treinador dele. Aí ele vai pôr o Dorival falando que vai chegar na final. Dorival, eu acho que agora o Brasil chega na final, sim. Mas a verdade é uma só. O contato que ele teve naquele momento com o Romário ali na entrevista era o estado atual da CBF. Não tem que questionar muito. Agora pode se melhorar. Está melhorando. Pelo menos a gente está vendo um grande treinador aí já no comando. E tem um presidente no comando também atuante. Que o presidente viaja junto, aparece, dá a cara para bater, está ali na entrevista. Então agora nós temos tudo isso.
Mas na época que ele fez o relato, o Brasil era uma bagunça assim. Olha, dirigente eu espero bastante. Aqui no Betão, a sua segurança. Dirigente eu espero bastante. Como faz uma semana que ele tá aí, eu quero esperar mais pra elogiar ou criticar. Não tô elogiando, eu falei que ele tava presente. Agora, uma semana só, né, Ronaldo? Elogiar ainda vai tempo. Calma. Ainda mais da CBF. O pessoal... De colocar aí. Vamos lá. Tela com informações do Jorginho, olha aí, hein? Vai chegar já pro Mundial. Vai ajudar o Flamengo? Olha uma pergunta pra você aí, Johnny. Pra todos nós. Mapa de movimentação do Jorginho pelo Arsenal na temporada 2024, 2025, 27 jogos, 16 como titular, 1 gol, não teve assistência. E a gente vê o mapa de movimentação, que é um jogador que atua na meiuca, André. Isso. Exato. E assim, acho que o número de gols e assistências, embora ele tenha sido mais reserva, dele, né? Mostra exatamente isso. É o cara da saída de bola. Acho que ele vai qualificar demais a saída de bola do Flamengo. É um volante com outro perfil, mesmo com as opções que tem em relação, por exemplo, Everton Araújo, Pulgar, que são os jogadores, ainda que são os primeiros volantes ali do Flamengo, são jogadores com outra característica. Então, acho que isso, ele acrescenta mais repertório ao time do Felipe Luiz. Ele é mais um 8, pensando naqueles antigos números. Ele é mais um 8 do que um 5. Mais um Gerson, mas jogando como 5. Ele joga de trás. Ele joga de trás, mas ele é o cara pra... É um 5 com cara de 8? Isso, pelo passe extremamente qualificado, por ditar o ritmo, mas não é um cara de presença mais à frente. Então você não vê ele fazendo... Ele tem muitos gols, muito por ser um grande batedor de pênalti. Então, não por ser um volante de chegada à área, como nesse lance, não é algo padrão dele, por exemplo, esse tipo de jogada. Você vai ter alguns lances, eventualmente, de gols, é verdade, mas ele é o cara mais que qualifica a saída de bola. Então, acho que ele traz uma característica diferente, e tanto que eu nem sei se chega para ser... Nem imagino ele chegando como um titular absoluto, pelo menos num primeiro momento, mas é mais uma opção. Acho que ele chega para ser um papel importante, ser titular muitas vezes, mas talvez não um titular incontestável da equipe do Flamengo. Acho que tem a questão física também, né? Exato. Que vai pesar nisso. A temporada do Flamengo é uma temporada de muita exigência de jogos 2 vezes por semana, e vai continuar sendo assim até o final do ano, de alto nível de intensidade. E o Jorginho não é exatamente esse jogador físico, né? Ele é um jogador mais cerebral. Exato. Muito técnico, de grande leitura de jogo. Acho que o grande barato dele é a compreensão dele da partida. Ele, muitas vezes, funcionou como um técnico em campo. Mesmo sem a bola, ele está orientando. Você, tá lá, pega assim, corre ali, não sei o quê. Ele joga apontando para os companheiros para onde devem se movimentar. Mas não é um 5 cão de guarda, de proteger a área loucamente, correndo de um lado para o outro, mas de entender os espaços que ele vai saber ocupar. E com a bola no pé é um passe muito qualificado. Então, assim, achar que ele vai jogar todas as partidas, ninguém joga todas as partidas. Sim. Numa temporada como a do Flamengo. Mas sendo usado com parcimônia... Aí você falou uma palavra, hein? Difícil, hein? Sabe como eu conheci essa Num samba enredo. Não. Eu era criança e olha só, né? Tudo tem sua justificativa. Eu gostava muito de comer leite condensado, né? E aí, uma vez... Leite condensado e depois ficar na academia se matando. Mas isso quando eu era criança. Hoje em dia eu não posso nem chegar perto. Mas quando eu era criança... Certa vez chegou lá em casa uma amiga da minha mãe. E ela chegou justamente na hora que eu estava comendo, era sobremesa, depois do almoço, leite condensado. Ela olhou assim para mim, meu filho, coma com parcimônia. Aí eu falei assim, eu prefiro puro. Sensacional. Maravilhoso. Essa eu ganhei o dia, cara. Eu conheci essa palavra. Eu achava que o parcimônia era chocolate pó. Eu prefiro puro. Então, desde então, eu sei usar, eu aprendi a usar a palavra. Eu achei que era uma fruta, morango. Parcimônia é um tipo de morango. Nossa, então, sensacional essa história. Gostou da história? Pô, maravilhosa. Tem mais alguma aí? Mas tem que ter o estalo. O Johnny tá chorando de rir, olha lá. Muito bom. Sério. Você prefere puro ou com parcimônia? Puro com parcimônia é muito bom. Com parcimônia, eu prefiro puro. Você não colocava um chocolatinho em pó, não? Nada. Não, às vezes sim, mas naquela ocasião ali tava no puro mesmo. Mas então, volta lá. Voltando ao Jorginho. Você usou parcimônia com o Jorginho, que eu até esqueci. Não, que o Jorginho tem que ser usado com parcimônia no Flamengo. Não dá para exigir do Jorginho que ele atue em todas as partidas. De Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com intensidade, correria. É dosar, saber dosar para que ele possa ser decisivo nos momentos mais importantes. André Donk, depois dessa... Vocês gostaram da história? Mário Marra gostou da história também. Daqui a pouco daqui a pouco ele está no ar com o Sport Center. Ele gosta de leite condensado, mas ele prefere pão de queijo. E doce de leite. Pão de queijo, mas pão de queijo mineiro. Olha o Jorginho, fala do Jorginho. Agora... André, o Johnny. Se eu puder
prever alguma coisa do Jorginho, Abel, eu acho que é uma dor de cabeça positiva, obviamente. Qualquer treinador quer ter uma dor de cabeça positiva como essa, porque hoje a volância do Flamengo está muito bem sustentada. Pulgar e Gerson, perfeito. E o Jorginho, eu concordo com o Dom, que tem a adaptação, etc., mas não dá para prever o Jorginho como reserva, entendeu? Então é aquela dor de cabeça positiva. Será que talvez... Então você discorda, você de uma forma elegante... Você está discordando do amigo André. Creio que sim, porque foi a mesma coisa com a chegada do Alexandro ou do Danilo, né? Quando eles chegam a gente fala, putz, tem jogadores ali na posição que estão bem, etc., mas os caras, né, são jogadores de bola, como você diz, e conseguem chegar ali e marcar presença. A questão pra mim é como, assim, não dá pra, o Gerson não vai ser banco de reservas, o Pulgar muito menos. Será que dá pra juntar os três? Fazer uma formação de meio campo com os três e o Arrascaeta um pouco mais à frente? Pode ser uma opção, porque o Jorginho tem qualidade, assim, pra ser jogador não só destaque do Flamengo, mas destaque no futebol brasileiro, a partir do momento que chegar, entendeu? Então, obviamente, existe adaptação, rotação e muito do que o Eugênio citou também. Existem lesões, desgaste, controle de carga, que agora é a nova frase do momento. Então, o elenco roda. E às vezes você pode usar o Gerson um pouco mais pra frente pra recuar o Jorginho, o Arrascaeta. Reclamam que o Arrasca não tem reserva. Pulgar, Jorginho, Gerson. Nas vezes em que o Arrascaeta fica fora. Ou com o Arrascaeta. Ou com o Arrasca mesmo, né? Mas é isso, assim, o Arrascaeta normalmente quando tá fora faz muita falta pro Flamengo. Talvez o Gerson, que é um camisa 8 com cara de camisa 10 às vezes, pode ser um pouco mais ofensivo, tendo o Jorginho na contenção. É uma baita contratação que vinha esse namoro ocorria há muito tempo, né? E agora parece que temos um desfecho. Então, no que você está dizendo, o Flamengo tem, a partir de agora, tem um 8 com cara de 10, você falou? 8 com cara de 10, um 5 com cara de 8. E tem o camisa 10 da Gávea. Exatamente. Só isso. E camisa 10 da zaga. Da zaga. O Léo Ortiz. O zagueiro que poderia vestir a 10. E o camisa 10 é o artilheiro do campeonato, né? Que poderia ser camisa 9, 10 que pode ser 9 atualmente. Eu só queria apontar um outro aspecto, uma outra perspectiva dessa chegada. É que no começo do ano, quando teve aquela entrevista do Boto, quando chegou o Juninho, falando de um perfil técnico das contratações, talvez pudesse sugerir, o Flamengo vai contratar então caras fora de holofote. E não necessariamente é isso. Eu acho que é exatamente o que representa a contratação do Jorginho. Não é que o Flamengo está contratando o Jorginho porque tem grife, vem da Europa, jogou no Chelsea, campeão de Eurocopa, estava no Arsenal. Para mim, casa exatamente com o discurso, oportunidade de mercado de um cara em fim de contrato, vindo do futebol europeu e que casa muito com o perfil do elenco do Flamengo. Sim. Eu lembro até na época que o Palmeiras também foi muito falado, a gente discutia Flamengo ou Palmeiras, pra onde... E para mim o Jorginho tira muito mais a cara do Flamengo do que o Palmeiras do Abel atualmente. Então não é porque tá vindo um cara com nome, com destaque no futebol europeu, que vai virar um contraste, ou tá indo na contramão do que falou o Boto no começo do ano. Pelo contrário, acho que casa exatamente. É de uma oportunidade de mercado de um jogador que acrescenta tecnicamente e que faz sentido. E eu estou muito ansioso, estou muito curioso para ver essa relação de trabalho do Felipe Luiz com o Jorginho. Acho que tem muito a dar certo essa combinação dos dois, até dentro da linha do que o Eugênio falou, do Jorginho ser meio que um técnico dentro de campo. Acho que isso vai casar muito bem dentro do Flamengo. Tem Jorginho, Danilo, já são dois técnicos dentro de campo. Os cabeças pensantes a mais ali, além do treinador, total. O Flamengo estará no Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo de Clubes da FIFA, assim como o Botafogo. Daqui a 10 dias... Mengão quer reforços para chegar mais forte no Mundial. Sem jogos oficiais por conta do período de data FIFA, o Flamengo vem se preparando para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Felipe Luiz tem algumas baixas, é verdade, neste período em que as seleções vêm atuando. Não apenas jogadores convocados pela seleção brasileira que pertencem ao Flamengo, mas alguns casos, por exemplo, de Varela, Arrascaeta, que foram para a seleção uruguaia. A situação envolvendo o equatoriano Gonzalo Plata teve um final feliz para o Flamengo. Isso porque o atleta pediu para ser desconvocado e ele já retornou ao clube rubro-negro para tratar da lesão que ele tem no joelho. A ideia da comissão técnica e do departamento médico do Flamengo é de que o Plata possa ter condições de atuar Você é incrivelmente sortudo.
na Copa do Mundo de Clubes. Enquanto isso, os atletas que estão com suas seleções serão recebidos posteriormente para preparação para este novo Mundial que terá a presença de diversos clubes europeus. O Flamengo está em um grupo ao lado de Chelsea, Esperance da Tunísia e também o Los Angeles FC dos Estados Unidos. A expectativa da diretoria em relação a esse campeonato é de que pelo menos o time carioca possa avançar para as oitavas de final. Apesar de tudo isso, a direção do Flamengo segue no mercado em busca de reforços. O meio-campista Jorginho desembarca no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e a ideia da direção é de ter pelo menos mais 2 nomes para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Esses nomes, no entanto, ainda são mantidos em sigilo, mas o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, português, já afirmou que as negociações estão em andamento com esses atletas. Portanto, devemos ver um Flamengo ainda mais forte na disputa da Copa do Mundo de Clubes. E o Fluminense? Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre esse vídeo. O Flamengo aí vem forte pro Super Mundial de Clubes, né? É um campeonato aí que reservado para uns times que foram campeões da Libertadores, campeão da Champions League, né? Campeões da Ásia. Então são campeões, né, do mundo todo. E o Flamengo pretende, né, usar esse campeonato aí para poder até alavancar alguns jogadores e ser visto, né, aí com bons olhos nesse Mundial, né, que é o caso de Wesley, jogadores novos como Everton Araújo, são jogadores que podem entrar ali e fazer a diferença, né, e ser olhado aí com bons olhos na Europa, porque se o Flamengo vencer alguns jogos, né, contra europeus, né, jogando bem, né, a visão vai ser totalmente diferente do futebol brasileiro e isso pode fazer que engrandecer ainda mais o Mengão, né? Então o Flamengo tem um time muito forte, com a chegada também aí de Jorginho no Flamengo, né? Chega amanhã, sexta-feira, vai ter uma Aeroflá, né? Mas a chegada vai ser bem cedo, né? Vai ser entre 5h30 para 6 horas, né? Então é muito cedo, mas vamos tentar fazer o Aeroflá para vocês aqui, né? Postar no canal aí. Ele fala as primeiras palavras, né, como jogador aí do Flamengo. Claro, vai ter os exames ainda, mas ele já foi anunciado, né, como um reforço aí do Flamengo para essa temporada toda aí, né. São 2 anos aí o Flamengo, esse jogador de alto nível, né, no futebol aí nacional e também internacional. Deixe sua opinião pra gente aqui, galera. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.